renascimento, um momento de iluminação, é tornar-se vivo espiritualmente. Jesus é ressurreto porque torna-se vivo, permanentemente vivo, independente de estar morto ou vivo em termos corpóreos. Atinge a imortalidade. Atinge a imortalidade no sentido real, no sentido do herói. O herói é aquele que não morre nunca, mas espiritualmente falando, né? É preciso, aspas, citação do Evangelho de Filipe, receber a ressurreição enquanto vivem. E o texto segue dizendo, porque após a morte, ninguém recebe a iluminação ou a ressurreição. Após a morte não adianta, é enquanto está vivo. Se quiserem se tornar iluminados, ressurretos após a morte, só na próxima encarnação. É durante a vida, enquanto estamos aqui, que a gente tem que fazer essa tarefa. Esse capítulo é sobre ressurreição. Aliás, o texto, eu não trouxe o texto sobre ressurreição para vocês ainda, né? É muito bonito esse tratado sobre ressurreição. Recomendo, procurem na internet, é fácil de achar. Tratado sobre a ressurreição. É muito bonito. Eu acho ele extremamente prático. Ele é atribuído a um dos discípulos de Paulo, ele é daquele contexto de Paulo, e é muito interessante. Valentino, lembra, o provável organizador dessa biblioteca, que foi descoberta, mostra que Jesus partilhou apenas a alguns dos seus discípulos certos mistérios. Isso ele deixa claro em Sofia também, quando ele diz que ele não ensina tudo para todo mundo. Em alguns dos apócrifos, quando ele fala com um, fala com o outro, ele diz, isso eu ensinei só para vocês, não é para aqueles outros. No Evangelho de Maria Madalena, eles estão lá reunidos, tal, Jesus está falando, e aí Jesus vai embora, e aí Pedro pede a Madalena, irmã, conta-nos aquilo que só você ouviu, que Jesus te falou, que o Senhor te falou, e nós nem ouvimos. Ou seja, está dizendo claramente que tinha ensinamentos separados para um, para o outro, né? Isso fica bem claro. No Evangelho de Marcos 4,11, está dito, aos outros em parábolas, para que não percebam. E no Evangelho de Mateus 13,11, somente a vós foi dado conhecer os mistérios. Na própria Novo Testamento deixa essas questões explícitas, né? Paulo descobriu uma sabedoria secreta, nas epístolas ele fala isso, né? E mistérios ocultos, que só poderá partilhar com aqueles que ele considerar maduros. Né? A ideia de não jogar pérolas aos porcos, tá? E não é por desconsiderar os outros, é porque quem ainda é imaturo não vai saber o que fazer com uma pérola. A gente tem que preservar o ensinamento e preservar inclusive a vida e a qualidade daquele que está recebendo. Jesus, após a morte, aparece aos discípulos na forma de um grande anjo de luz e com vestes extremamente brilhantes. Isso está em Sofia, isso está na Sofia de Jesus no Cristo, isso está no Apócrifo de João, isso está em Filipe, isso está em vários desses textos. Talvez uma parte desse material de Nag Hammadi tenha sido recebido de antigas tradições, e ela se refere a isso principalmente por causa desse material setiano, que, nota-se, é prévio aos comentários da Sofia. Mas o verdadeiro gnóstico sabe, por experiência interior, ele não sabe porque alguém disse. Jesus não transforma e não liberta ninguém. Nem ninguém é capaz de fazer isso por você ou por qualquer outro. Se isso fosse possível, eles fariam. Eles não são mestres de compaixão e de sabedoria? Então, claro que se eles pudessem, eles fariam. Mas eles não podem, cada um só pode fazer por si. Você não pode alimentar o seu filho sem que ele coma. Ele precisa comer. Nós precisamos nos alimentar e nos transformar. Não adianta alguém tentar fazer isso pela gente. É necessária a experiência gnóstica para sustentar o ensinamento, ou será letra morta. Então, ficar fazendo o que eu estou fazendo aqui, citando as passagens dos livros, não é necessariamente gnose. Só será ensinamento gnóstico se ele tiver calado fundo na minha alma, no meu coração, se aquilo for verdadeiro para quem está ouvindo ou para quem está falando. Senão é apenas mais um conhecimento. Agora, o esforço não é proporcional ao quanto de dor que você sente, ou ao número de repetições ou prostrações que você faz. Isso é ridículo, desculpe. Mas na minha opinião, isso é ridículo. Se fosse assim, estava cheio de iluminados por aí.
Era só fazer isso? Se eu subir a escadaria de não sei das onde, de joelhos, eu vou conhecer Jesus. Isso não é iluminação. Gnósticos referem uma sucessão de transmissores, que foram seus próprios mestres, incluindo os seus inícios em Simão Mago, João Lázaro, Madalena, Tomé, Tiago, Mateus e poucos outros mais, menos em Pedro. A diferença entre a instituição igreja e a formação eclésia. A palavra igreja é uma tradução da palavra eclésia. Eclesia, na verdade, é assembleia. Eclesia é a reunião de pessoas em prol de uma busca em comum, e no caso aqui a gente está falando de uma busca espiritual. Então, a tradução de eclesia como igreja está corretíssima. Agora, a gente confundir a ênfase que gnósticos e Paulo fazem sobre a necessidade de ter uma eclésia, ou eclesia, forte, unida, que busca conjuntamente, coletivamente, confundir isso com a instituição de uma igreja qualquer que seja, é furada. A eclésia, aliás, Paulo diz isso, né? A eclésia se reúne aonde estão os verdadeiros discípulos. Não importa o endereço físico, não importa o nome, importa que tem aquela energia que os une por esse bem em comum, que é essa busca espiritual, e de se apoiar uns aos outros para que alcancem um passo a mais nesse caminho. Agora, não é porque na esquina tal tem uma eclesia, uma igreja, que ali necessariamente a gente tenha discípulos e verdadeiros buscadores. A gente pode ter isso, pode, mas pode não ter nada disso. Essa outra frase aqui da Pagues eu acho bem interessante também. A diferença entre a crença, mesmo que absurda, no relato de supostos testemunhos, versus a percepção interna daquele ensinamento. Diz ela, quando eu resumo nessa frase, diz ela que a igreja exigia dos seus seguidores a crença em verdades e dogmas absolutos, independente de serem plausíveis ou absurdos. E isso os levaria à salvação. Mas isso, diz ela, é diferente de aquela mesma colocação, mas vivida como uma percepção interna daquele ensinamento. Vou dar um exemplo que talvez sirva para a gente pensar isso. Eu gosto bastante de Teresa d'Ávila, do que ela escreve. E Teresa fala que Sua Majestade, se referindo a Jesus, a visitava frequentemente no seu interior, no seu coração. E ela faz um relato como se aquilo fosse físico, Jesus presente dentro do coração dela. Claro que isso, do ponto de vista da crença, é um absurdo, mas do ponto de vista simbólico, da percepção interna dessa vivência de Sua Majestade no seu coração, faz sentido, desde que seja verdadeiro. Porque é fácil dizer assim, Jesus vive no meu coração. Mas a essas coisas a gente não fala, né? Não é para os outros, é para você. E é necessário, diz ela, fechando esse capítulo, é necessário estar vivo para conhecer o verdadeiro ensinamento cristão. E essa é uma experiência pessoal direta, não intermediada por um padre ou por um bispo. Nenhum padre, bispo, pastor, representante ou qualquer coisa é capaz de te fazer viver o verdadeiro ensinamento cristão ou o conhecer-se como um vivo. Só você pode fazer isso com você. Agora, um bom orientador pode te ajudar a descobrir, conhecer e chegar a esse caminho. Mas só você pode viver. Então, a ideia que ela tenta passar do que ela, para os entendeu da ressurreição, é que a ressurreição é em vida, e a ressurreição é uma experiência que Jesus diz, todos vocês podem passar por ela, desde que você faça o que é necessário. E para isso não precisa de intermediário. Acho que a igreja não gostou dos gnósticos falando que não precisava intermediário. Havia um problema político nisso. Né? Como é que você vai ter poder sobre as pessoas se você não as ameaça de alguma forma? Né? Então, se você não falar, não fizer a descrição dos seus pecados, né? a confissão, né? E assim, quem eram as pessoas que sabiam toda a história de toda a vila, né? Se você não contar tudo, Deus vai te punir.
forma de Castigo controlar. de Deus. Castigo de Deus, eu sou só o intermediário, entendeu? Não fui eu. Deu para entender um pouquinho da ressurreição? Vocês acham que já estão ressurretos? Está pertinho disso?